Olá, pessoal, boa noite. Enquanto as pessoas chegam, estamos ouvindo algumas músicas. São músicas do meu dicionário de Direito de Família, que vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um dicionário de Direito de Família e Sucessões, onde eu misturo direito, psicanálise, arte, né, que é esse aqui, ó. E essas músicas estão disponíveis no Spotify. Aqueles que quiserem ouvir, lá tem todas essas músicas, são quase 60, e elas correspondem a um verbete. Esta, por exemplo, com o Ney Matogrosso, que chama Ex-Amor, está no verbete divórcio extrajudicial. Para cada música, para cada verbete, temos uma música. Não de todos os verbetes, que são mais de 2.000 verbetes, então seria impossível. Mas a cada edição eu vou melhorando um pouco. E, aliás, depois, se alguém quiser mandar sugestões de músicas que traduzem esse conteúdo do Direito de Família, eu vou agradecer muito. O que eu venho falar aqui hoje é sobre uma coisa bastante prática, né? Eu queria trazer para vocês essa minha experiência de quase 4 décadas de advocacia. Eu vou falar sobre advocacia, mas não apenas sobre advocacia. O que eu quero dizer aqui é que eu quero trazer uma metodologia do que eu tenho desenvolvido, portanto, há quase 40 anos, que eu chamo de clínica do direito, e agora com a internet, especialmente com a pandemia, né, que me pôs a pensar sobre isso, nós todos internados em casa, e aí nós temos que usar a criatividade, eu comecei a querer trazer um pouco dessa experiência. Eu estou aqui na minha casa, no escritório da minha casa, onde eu tenho, inclusive, atendido clientes, eu estou trabalhando home office, como a maioria de vocês. Então, eu quero trazer para vocês esta experiência de que um método que eu tenho utilizado lá no meu escritório, portanto, que eu chamo de clínica do direito, contar um pouco dessa experiência, ele tem dado certo e eu quero dividir isso com vocês. Porque qual é o meu interesse nisso? Eu gostaria que a maioria dos advogados pudessem ter essa linha de conduta, porque é muito bom quando a gente encontra no outro lado do processo, né, quando é advogado da outra parte, alguém que tenha uma conduta, que é o que eu estou chamando aí desse método da clínica do direito, fica muito mais fácil de nós resolvermos, né? Eu sempre pensei na ética do direito, diferentemente da moral, né? Nós devemos sempre pensar muito mais na ética do que na moral. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, um método de aplicação do direito e pensar esse novo direito de família. E o grande desafio do direito que nós nos deparamos sempre, nós advogados especialmente, mas também juízes e promotores, mas quando chega o caso para o juiz e para o promotor, isso já está mais mastigado pelos advogados. Nós é que inventamos as teses, e eu quero estimulá-los a ser inventores de teses. Vocês não precisam ser nenhum psicanalista, nenhum artista, mas precisa estudar, claro. Então, o que eu vou falar aqui é que nós vamos aliar a teoria à prática do direito de família. Mas antes de falar sobre isso, eu queria contar um pouco da minha história, né, e de como é que isso proporcionou que a gente pudesse inventar esses casos, né? Advogado é assim, o que não tem a gente inventa. E antes ainda de falar da minha história, eu quero dizer como é importante que a gente seja inventivo e criativo. Todos vocês já se depararam, e eu me deparo sempre, né, com esse confronto do justo e do legal, nem sempre coincidente, e às vezes chega um caso para nós e que não tem uma regra prevista, regra no sentido de lei. Depois nós vamos fazer uma distinção entre regras e princípios, isso é muito importante, porque o direito de família ele mudou muito, ele tem novos valores, novo vocabulário, né? Desde que o afeto tornou-se um valor jurídico, isso mudou muito, isso mudou toda a estrutura do direito de família, inclusive para buscar numa principiologia as soluções para aqueles casos que não estão previstos na lei. E aqui eu me lembro de um caso que acho mais emblemático, e eu tenho muito orgulho de algumas coisas que eu inventei, mas quando eu começava a inventar, logo no começo, né, porque hoje eu já estou mais velho, já tenho quase 40 anos de advocacia, eu já não tenho medo, mas quando eu comecei, eu tinha medo, eu tinha uma certa insegurança de poder falar desses casos. Mas vou contar um caso para vocês
que eu inventei, isso deve ter quase 20 anos. Um cliente me procurou contando a seguinte história: olha, meu pai, eu gostaria muito de ter contato com meu pai. E ele é separado da minha mãe, ele se casou de novo, e tem mais de 5 anos, 10 anos que eu não vejo. Eu tento ir atrás dele, tento correr atrás dele, e ele não responde, eu falo que vai me encontrar e não vai. Eu moro em Belo Horizonte, já fui em São Paulo várias vezes atrás dele, enfim, ele não liga para mim. E ele paga a pensão, meu problema não é dinheiro. E eu escutei aquela história e fiquei muito comovido. Aliás, todos nós que trabalhamos com direito de família, ou pelo menos a maioria, né, é que tem uma certa sensibilidade para isso, né, que é de enxergar a humanidade que há em cada um dessas pessoas que nos procuram. Então, voltando ao caso, essa pessoa me procurou e eu contei para ele, eu fiquei muito indignado com aquela história, achei muito injusto o pai não dar atenção para o filho. Foi quando, então, o IBDFAM tinha acabado de ser fundado, né, eu não sei se você sabe, eu sou presidente dessa instituição, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, então, naquela época, tinha sido acabado de fundar, e tinha pouco tempo de fundação, e esses valores ainda estavam se acomodando. E eu, muito encorajado pelos meus colegas do IBDFAM, inclusive, falei, mas não é possível, isso não é justo, mas não tem uma previsão legal para eu pedir, o que eu vou pedir para esse pai? Vou pedir pensão alimentícia, ele já paga, vou pedir que ele conviva com o filho já é maior de idade, ele tinha 18 anos, e aí não tinha como. Então, o que eu inventei? Foi aí que eu inventei a tese do abandono afetivo, que depois se espalhou, né, o tribunal, isso virou uma grande questão, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas eu fico muito feliz de ter sido incitado por essa pessoa, por esse cliente, né, porque nós só pensamos isso quando chega o caso concreto para nós, assim como um professor aprende quando os alunos o instiga, né? Então, tenho muito orgulho disso e gosto muito disso, porque eu criei não só uma solução para aquele caso, mas criei uma tese que depois eu tenho certeza que todos os pais se puseram a pensar, será que eu abandonei meu filho? Né? Então, isso foi muito importante. Mas isso é só um exemplo. Tem muitos outros que eu vou contar para vocês, mas esse é só para incitá-los a pensar assim, olha, nós advogados temos uma importância na vida dessas pessoas e o que não tem a gente inventa. Inventa, eu estou brincando, né? Porque nós vamos buscar uma fundamentação jurídica que não é só na lei, na ação, temos os princípios também. Então, aí, com base no princípio da dignidade humana, da paternidade responsável, da solidariedade, da responsabilidade, o Tribunal de Minas, em 2004, condenou esse pai a pagar uma indenização por abandono afetivo. Isso de lá para cá desenvolveu muito, né, e é uma reparação civil e tal, mas não quero me perder nesse caso, só estou trazendo um exemplo para vocês, para poder me remeter à história que eu vou contar para vocês, que é a minha história, que é como é que eu comecei a advogar. Eu comecei a advogar em 1983, e confesso que logo no começo eu não tinha muito claro que eu queria direito de família. Eu advoguei em direito de trabalho, direito ambiental, sempre em questões sociais. Por que eu estou falando de questões sociais? Porque direito de família hoje é também uma questão de direitos humanos. E aí eu comecei a estudar psicanálise, fui fazer um mestrado e tal, e fui entrando cada vez mais. Fui advogado feminista, acho que eu fui o primeiro advogado feminista do Brasil. Ganhei uma ação no Tribunal de Minas, muito interessante, que foi quando um homem, ele podia entrar no clube, um homem solteiro, um pai solteiro podia entrar no clube, mas a mãe solteira não podia entrar no clube. E aí o Tribunal de Minas, em 1984, determinou que esse pai pudesse, que essa mãe pudesse entrar no clube. Essa matéria, se vocês quiserem, ela saiu no Fantástico, se vocês buscarem lá no link, né, vocês vão encontrar essa mulher, a mãe solteira, entrando no clube, assim, por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por que eu trago esses casos? Para poder dizer da história, porque eu gostaria que vocês pudessem se identificar comigo e eu me identificar com vocês no seguinte sentido: olha, nós somos todos feitos desse material, o que vai determinar, né, o nosso sucesso profissional é o desejo, ou seja, o seu querer. E quando você faz o que gosta, você está fazendo, você tem meio caminho andado. Né? Então, se você está fazendo o que gosta, é meio caminho andado. É óbvio, né, gente, que nós temos que conciliar isso com interesses
de mercado, a nossa sobrevivência. E uma das grandes dificuldades que eu encontrei no começo da minha carreira como advogado foi a de sobreviver mesmo da advocacia. Né? A gente sempre brinca que, quando eu abri um escritório com os colegas em 1982, antes mesmo de formar, e quando essa carreira, e fui abrir esse escritório, ainda não estava definido direito de família, mas eu sabia que a nossa profissão ela tem 3 fases. Né? Primeiro, quando você abre um escritório, hoje está tudo muito mais fácil, porque nós podemos, inclusive, ter um escritório em casa, trabalhar home office e tal, mas naquela época, imagina, 1982, eu sabia que era assim, olha, a primeira fase a gente paga para trabalhar, a segunda, o escritório se paga, e a terceira é a que a gente começa a receber, e aí vai crescendo. Mas o importante disso é que, se a gente tiver com um desejo determinado, nós podemos nos dar bem. E nos dar bem significa fazer o que gosta. Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, certamente têm algum interesse pelo direito de família. Mesmo aqueles que não têm um interesse muito específico pelo direito de família, que atua na área civil, por exemplo, é importante, tem muitos escritórios da área civil que precisa de fazer família, né? Então, é preciso que a gente possa ter persistência nisso e trabalhar com direito de família. Para mim é uma paixão. E hoje eu posso dizer que sou muito feliz porque eu consigo aliar, associar a minha profissão, né, que é essa paixão de trabalhar com direito de família e poder sobreviver da advocacia. Né? Eu não sou uma pessoa rica, mas eu posso dizer que eu vivo da advocacia. Mas isso tudo, para poder advogar, tem que ter, obviamente, persistência, disciplina, mas também um conhecimento teórico. Não basta ter o querer, tem que ter um embasamento teórico. E, obviamente, que também a teoria não tem nenhum sentido se ela não tiver um resultado prático. Né? A teoria é totalmente sem sentido se ela for esvaziada desse resultado prático. Né? E aí, mas foi assim, eu queria só trazer um pouco dessa experiência, porque muita gente que já me mandou e-mail, a gente conversou antes, que nós falando da dificuldade de advogar, né, da dificuldade com o mercado, e aí eu comecei a pensar em, bom, como é que eu não tenho uma resposta única, absoluta, né, até porque não há uma verdade, né, mas eu pensei, bom, eu posso, então, uma das formas é fazer um curso, né, vamos fazer um curso, eu tentei fazer isso pelas redes sociais, troco muita mensagem, mas eu não consigo responder, às vezes, imediatamente, todas as pessoas, mas eu pensei, bom, vamos fazer um curso, porque nesse curso eu posso atingir um número maior de pessoas, né? E eu já dei muita aula, eu tenho experiência como advocacia, eu sempre tive assim, o pé na prática e o pé na teoria. Eu sempre dei aula, a gente aprende muito dando aula. Né? E, então, fui estudar, fui dar aula, e isso me fez associar a teoria à prática. E hoje eu sou professor da PUC, Minas, estou licenciado, e só que eu pensei, diante toda essa tecnologia à nossa disposição, é possível fazer essa transmissão, a transmissão do conhecimento. Né? A psicanálise fala muito disso, assim, da transmissão. Então, a transmissão é um desafio. É óbvio que, por mais que eu passe para vocês, tudo não tem jeito, né? Assim, mas o máximo possível. É o que nós sempre devemos dizer aos nossos clientes quando nos perguntam, olha, eu quero uma garantia, né, de que eu vou ganhar ação. Eu falo, bom, garantia é só que nós vamos morrer, eu posso garantir a qualidade do trabalho. Então, eu quero trazer para vocês um pouco desse manejo com o cliente, sabe? Eu não sou egoísta, eu quero passar isso para vocês, sim, e até porque eu quero encontrar com vocês do outro lado do processo e poder conversar de igual para igual. Né? Isso é um caminho, é uma trajetória que cada um pode fazer. Então, eu preparei um curso online que eu vou estar lançando aqui hoje, vou estar falando dele, vamos falar um pouco de teoria, de prática, né? E que, se fosse presencial, ele não seria possível, porque tem um ônus ficaria muito caro. Então, o presencial, ele é um preço bastante acessível, como eu vou dizer para vocês no final, mas, assim,
esse curso, se ele chegar até vocês, eu tenho certeza que que alguma coisa, ou muitas coisas, acrescentarão na vida profissional de vocês. Né? A maioria das pessoas que estão aqui já tiveram algum caso de direito de família, até quem não gosta de direito de família já teve, pelo menos, uma ação de alimentos, né? no seu escritório, ou mesmo que não tenha escritório. Então, todo mundo já teve um problema de família. Até porque todo mundo tem família, e quem tem família tem problema, né? Então, nós vamos lá resolver os problemas. Claro que nós não somos perfeitos, ninguém é, mas a partir do momento que nós vamos nos imbuindo de um embasamento teórico, né, a nossa prática fica muito mais fácil. Né? Então, o objetivo, eu os convidei para esse webinário, para essa aula, que eu vou dar uma aula, falar um pouco dessa teoria, mas também convidá-los a participar desse curso, e depois eu gostaria muito da avaliação de vocês, se eu realmente conseguir transmitir, se eu estarei conseguindo transmitir essa prática, né, isso aí com vocês. Mas, e uma das coisas que eu faço nesse curso é que eu desconstruí esse formato padrão. Como é a minha advocacia? Né? Eu vou contar para vocês como é que é o ato de advogado, desde o atendimento de cliente, a escuta diferenciada que nós devemos ter, né, paciência, muita paciência, né, e isso é uma das razões. Então, assim, acho que um dos requisitos do direito de família, de advogado de direito de família, é não só gostar, mas também ter paciência, porque tem gente que não tem paciência, mas um pouco desse embasamento teórico vai ajudá-los nisso e em muito mais, né. Então, eu quero trazer para vocês um pouco dessa teoria e prática do direito de família, né? E eu vou começar falando desse conteúdo, só para vocês terem uma ideia, porque para dar certo a advocacia de família, nós temos que estar conectados a essas novas famílias, essas novas modalidades de família, ou seja, essas novas estruturas parentais e conjugais. E aí a pergunta que não quer calar, que é a pergunta mais antiga e mais nova e mais moderna, é o que é família? Né? Família, eu passei muitos anos da minha vida estudando, foi a minha dissertação de mestrado, para buscar esse conceito de família, que eu busquei na psicanálise, né, que família é uma estruturação psíquica, onde cada membro ocupa um lugar, uma função. Mas, bom, o que isso tem a ver com a prática? E hoje, evoluindo o pensamento e o conceito, nós, para enxergar o direito de família, entender o direito de família, é preciso vê-la como conjugal e parental, ou seja, a família conjugal e a família parental. E por que isso? E com a evolução do pensamento psicanalítico, influencia muito o direito de família, eu vou dizer para vocês, né, como é que é isso, inclusive nesse curso vai ter uma parte onde eu vou falar disso. Por exemplo, vamos pegar o caso concreto, que todo mundo conhece, que, como eu não sou advogado dele, posso falar, né, então não posso, se fosse meu cliente, eu não poderia falar, que é um caso emblemático, que é o do Gugu Liberato. Algumas pessoas famosas, emprestam a sua vida privada para nos fazer refletir algumas coisas. Né? Tem vários artistas que fizeram isso, e aí o caso do Gugu Liberato, todo mundo sabe, ele morava nos Estados Unidos, faleceu de repente, tinha 3 filhos, tinha alguns filhos, 3, nem sei exatamente, mas o que interessa dessa história e com isso que eu estou falando? Ele fez um contrato de geração de filhos, né? Um contrato ele constituiu ali uma família coparental. O que é a família coparental? Olha só, eu estou introduzindo novos conceitos para que vocês possam saber, perceber a importância de saber também da teoria, porque esses casos chegam para nós. Então, lá no caso do Gugu, ele constituiu uma família parental. Ele quis ter um filho, ele não tinha uma relação conjugal, olha só a importância de distinguir conjugalidade e parentalidade. Ele não sabia, ele distinguia isso para ele queria somente isto, né, ou seja, formar uma família parental, e não tinha uma conjugalidade. Com a morte dele, a mãe dos filhos, que vivia com ele, com os filhos, né, lá nos Estados Unidos, acabou reivindicando outros direitos, porque ela foi excluída do testamento, dizendo que tinha uma união estável com ele. Olha só como é que a coisa começa a complicar. Primeiro,
união estável tem uma grande diferença, o grande problema da união estável é qual a diferença entre namoro e união estável, um limiar muito tênue, assim como nós temos um limiar muito tênue entre padrastio e pai socioafetivo. Bom, mas voltando ao caso Gugu, ele fez, então, com ela esse contrato, e ela depois reivindicou isso. Ele sempre apresentava, ele gostava de aparentar que aquela mulher era a esposa dele. Mas então, assim, será que tinha a família conjugal? Se tinha família conjugal, os direitos serão outros. Se tinha família, se era só parental, serão outros completamente diferentes. Tudo isso só para mostrar para vocês da importância desses novos conceitos no direito de família. Não tem jeito de advogar em direito de família sem pensar nisso. Outro exemplo da importância de distinguir parentalidade e conjugalidade. Eu tenho feito muitos contratos de namoro. Nós teremos uma aula só sobre isso. E esse contrato de namoro, o último caso que eu atendi, um casal de namorados teve filhos sem planejar e queriam continuar namorando, mas não queriam constituir uma família conjugal, não queriam constituir uma união estável, mas eles constituíram uma família parental. Então, como é possível e como é que nós vamos dar embasamento a esse contrato? Fazer o contrato de namoro, que foi como eu fiz, dizendo que eles até constituíram uma família parental, mas não queriam uma família conjugal. Gente, isso são só exemplos para vocês verem da importância de saber um pouco da teoria para ser aliada à prática, inclusive no planejamento sucessório, né, que o direito de família está cada vez mais extrajudicial, cada vez mais preventivo. Mas para saber isso, nós temos que ter esse embasamento teórico, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Não hoje somente, aqui são apenas pílulas, né, para instigá-los a gostar disso, né, de poder pensar o direito de família. Mas, então, olha só, nós vamos depois ter um tempinho também para responder perguntas, para poder fazer um bate-papo mesmo entre vocês, né, com vocês, respondendo algumas dúvidas, algumas perguntas, né, podem perguntar o que quiserem, que eu não souber, porque, claro, eu não tenho a pretensão de saber tudo, mas o que eu não souber, eu vou dizer, não sei, vamos, mas não vou fazer como aqueles professores, não, quando pergunta para o professor, ele fala assim, professor, isso assim, ele não sabe, fala, ótimo assunto para pesquisa, não, eu vou dizer que eu não sei. Bom, depois de tanto tempo, pouca coisa me aperta, mas quanto mais me apertar, melhor. Eu gostaria que vocês me apertassem, fizessem perguntas difíceis, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Mas o objetivo aqui, além de falar da teoria, ainda dentro da teoria e dentro dessa perspectiva de que nós, advogados, não podemos nos dobrar e dizer nunca para o cliente, olha, isso não tem jeito, não tem jeito. Nós podemos até dizer assim, não quero advogar porque não acho justo o seu caso, por exemplo, um homem que é muito rico, quer pagar uma pensão de meio salário mínimo para o filho, questões injustas, aí é outra história, é uma questão ética, mas quando chega para nós um caso, como vários já chegaram para mim, e aqueles que chegaram para vocês, que vocês não souberem, né, que a gente tiver que inventar uma história, eu estou trabalhando atualmente em de uma cliente que brigou com as irmãs, e essas irmãs, ela tem uma desconfiança de algumas maldades dessas irmãs com o pai, e o pai faleceu, e ela não teve essas irmãs não trataram muito bem o pai, e ela tinha uma desconfiança, e ficou uma briga entre irmãos, e ela não quer mais ser irmã dessa sua irmã, né? Então, ela me procurou, tem jeito de eu deixar de ser irmã? E eu falei, opa, né, deu um nó assim na cabeça, como deve dar um nó na cabeça de vocês. Eu falei, olha, não tem regra não, mas que tal uma ação de destituição, porque não tem ação de destituição do poder familiar, então tá, destituição do poder fraterno, sei lá, nós temos que inventar essa expressão. O direito de família, ele tem todo um novo vocabulário, nós precisamos, inclusive, nos atualizar em relação a isso, né? Mas vamos... estou desenvolvendo essa tese, essa é a atual questão que eu estou trabalhando, essa questão da fraternidade. Mas antes disso, eu já tinha feito o contrário, há uns 10 anos atrás, eu fui procurado, mais de 10, outra situação dessa, que eu não poderia, que não tinha resposta, que era assim, 2 irmãos, 3 irmãs viviam juntos, já acontece esse caso muito, quem já ouviu, por favor, tenha um pouco de paciência, mas ele é
inspirador e instigante para poder trazer o que eu quero trazer para vocês aqui, que é assim, olha, o que não tem, a gente inventa. Nós, advogados, somos inventores, devemos ser criativos e inventivos. Então, essas 3 irmãs viviam juntas com um homem, não numa relação conjugal, mas numa relação parental. Ele era rico, não tinha filhos, não tinha descendentes, nem ascendentes, morreu. Os parentes, os herdeiros dele, mais próximos, eram os sobrinhos que moravam na Itália e que nem sequer, só souberam um mês depois. E elas me procuraram dizendo, ele estava fazendo testamento, dizendo que queria deixar para nós, mas não terminou o testamento. E eu, então, falei, bom, mas a ordem da vocação hereditária, ela é muito rígida. Quem são os herdeiros? Né? Na época, aliás, acho que até era antes do Código Civil novo, de 2003, era descendentes, ascendentes, então não tinha jeito. Ele falou, bom, mas é injusto. Então, como é que nós vamos fazer justiça nesse caso? Como é que eu fiz? Ação declaratória de fraternidade socioafetiva. Não tem paternidade socioafetiva? Então tá, tem fraternidade socioafetiva. E assim entrei. Primeiro, o juiz de primeira instância falou, que absurdo, que cara maluco é esse que inventa uma história dessa, né? E aí, bom, fomos para a segunda instância. Ganhamos em segunda instância. Né? Quer dizer, aquilo que não existia, mas o que não tem, o que não existe, a gente faz existir, com embasamento teórico, com uma principiologia, né, com os princípios de direito de família, né, e nesse caso aí é o princípio da solidariedade, da responsabilidade e a fraternidade socioafetiva. Vejam só como o direito é amplo, né, como é que o direito ele pode nos dar um leque de opções, isso tudo para dizer assim, ó, nós nunca poderemos dizer que não existe direito, porque não tem a lei. A fonte do direito não é só a lei é uma das fontes do direito, são muitas fontes, principalmente os costumes, e se isso existiu, né, o direito, ali, aquelas 3 irmãs, elas viviam numa fraternidade durante 30 anos, ele era muito mais irmão dela do que, muito mais parente dela, né, tudo isso graças também a esse novo valor jurídico, que é o princípio da afetividade. Então, o princípio da afetividade, ele é o nosso norte, ele é o catalisador de tudo isso, e ele é que nos autoriza a inventar todas essas teses. Mas como é que isso nasce? Nós, advogados, que vamos nos formando e inventando essas coisas. E só um último caso para lembrar a importância do advogado na construção dessas teses, né, e é por isso que eu já escrevi várias, já publiquei vários livros e tal, e sempre aprendendo, mas um que deve ter uns 10 anos, 15 anos, me procurou uma pessoa contando a seguinte história. Eu gostaria de não dar a solução para você, para ver o que vocês diriam. Se bem que hoje está fácil, mas há 15 anos atrás não era possível. Olha só, ele me contou a seguinte história. Eu tenho 35 anos, hoje eu devo ter 50. 35 anos, minha mulher tem 50, mais de 50, ela não quer ter filho, ela já tem filhos no primeiro casamento, e eu quero ter filho, eu quero ser pai. Aí, só que eu não quero sair por aí tendo relação com outras pessoas. Aí eu contratei a secretária, e ela se dispôs a fazer a ter um filho comigo, porque o marido autorizou. Então, o marido autorizando, né, só que aí ele me procurou. Bom, como é que é? É possível isso? Foi bom. Possível né? Se não for, a gente inventa. Aí eu fiz, então, talvez primeiro do Brasil, né? O primeiro contrato de geração de filhos. Por que era importante naquele momento? Era importante naquele momento porque o marido é sempre o pai. Se o marido da secretária, lá da mulher, mudasse de ideia, ele iria lá e registrava em nome dele, né? Ficaria o nome dele, do marido, na certidão de nascimento da criança. Então, foi aí que nasceu esse contrato de geração de filho, e daí foi evoluindo, hoje isso já está comum, que é a chamada coparentalidade, que são novos contratos. Nós teremos uma aula só sobre isso também, sobre esses novos contratos em direito de família. Mas, olha só, então, isso é uma pequena amostra de como é necessário nós sabermos um pouco de teoria para associar essa prática, e eu quero trazer isso para vocês. Então, esse convite, eu quero dizer para vocês. Vou apresentar o curso que eu estou falando, que eu organizei para vocês, né? Que já gravei. Nós teremos aulas gravadas, aulas ao vivo, onde nós vamos poder interagir também. Então, qual é o conteúdo do programa? São 12 módulos. Gente, modéstia à parte, ficou interessante. Olha só. O
primeiro é a prática, depois eu vou mandar isso para vocês poderem visualizar melhor. A prática da advocacia especializada, uma clínica para o direito, né, que é o que eu chamo de meu escritório, nós vamos explicar o que é isso, uma clínica para o direito. Uma nova ética para o direito em família, novos olhares e novas perspectivas. Advocacia judicial e essa judicial, vou trazer estudos de caso, vou trazer contratos de honorários, os problemas do advogado são esses contratos, né? Eu vou trazer 4 modelos de contratos de honorários para ajudar a vida de vocês. Isso pode ajudar. Depois, saindo dessa parte muito prática, nós vamos dar um voo não muito rasante para teoria, que é a organização jurídica das famílias no século XXI. Nós vamos entender isso, né? Como é que é a família hoje? E que eu falei, tem que ser vista como família parental e conjugal, que nós vamos falar da desconstrução e da reconstrução do conceito de família, e, ou seja, dessas novas estruturas parentais. Obviamente que em todos esses eu vou trazer uma leitura complementar, né? E depois o módulo 3, que é também teórico, mas ele é inovador, que é uma invenção minha, né, que eu venho pensando nisso desde 1985, que é direito de família e psicanálise. Mas o módulo chama assim, por que o direito de família precisa de arte e psicanálise? Vou trazer 5 conceitos de psicanálise que são fundamentais para entender o direito de família e como é que aplica a arte e a psicanálise aos casos concretos. Né, eu tenho usado isso muito e, no mínimo, a gente desperta um interesse maior do julgador quando você coloca esses elementos novos ali, né? Bom, e aí depois o módulo 4, que nós vamos falar de uma coisa importantíssima, que foi a minha tese de doutorado, que eu vou, obviamente, simplificar para vocês, que é falar de uma principiologia do direito de família, e eu elenquei 10 princípios de direito, em direito de família, que são fundamentais, essenciais, e não é possível nenhum julgamento hoje em direito de família sem a invocação de um desses princípios. E eles é que vão nos dar sustentação para formar essa tese, né? Então, nós vamos falar sobre entender o que é princípio. Princípio é uma norma jurídica e que vale mais do que a lei. E comece a observar, todos os julgamentos de direito de família, quando é um pouco mais complexo, tem a invocação de um princípio. Vamos entender o que é isso. Bom, depois nós vamos para o 5º módulo, também um módulo que é uma criação minha, assim, que eu estou falando, que é uma tendência do direito de família, desde que o afeto tornou-se um valor jurídico, o direito de família está cada vez mais contratualizado, e nós está, inclusive, mais preventivo, mais extrajudicial, mas eu vou elencar vários contratos. Eu elenquei 10 contratos de direito de família. Exemplificativamente, o namoro, o pacto antenupcial, o contrato de geração de filhos, o contrato pós-nupcial, contrato de união poliafetiva, é possível, né? Vamos refletir sobre isso, trazer casos, decisões, né? O que os autores andam pensando, os tribunais andam pensando, mas, enfim, isso são exemplos, são N contratos, né? Ou seja, nós precisamos absorver que o direito está cada vez mais contratualizado. É possível, inclusive, contrato de alimentos. Vamos ver sobre isso. Bom, depois, o item 6, que é um assunto que eu gosto muito, que foi o meu primeiro livro, que é de união estável. É a união estável hétero e homoafetiva. Quando eu escrevi em 1992, não existia essa história de união homoafetiva, né, mas nós vamos falar assim, dessas diferenças entre união estável, namoro, casamento, os aspectos polêmicos, as uniões simultâneas, que é o atual estado da arte do direito de família, para usar uma linguagem chata da academia, estado da arte. Eu não gosto muito, mas usei aqui, achei ela um pouco antipática. Mas assim, qual é a grande questão hoje da união estável? 2. Primeiro, o companheiro herdeiro necessário. Eu sou um dos que acho que não é herdeiro necessário, e é muito importante que não seja. Nós, advogados, sabemos disso. Quem sabe vocês me ajudarão a engrossar essa corrente, quando estivermos estudando sobre união estável, de que o companheiro não é herdeiro necessário. Vamos discutir sobre isso. E o outro também, outro assunto importantíssimo dentro da união estável é as uniões simultâneas. Elas têm direito? Eu estou trabalhando atualmente em 3 casos de uniões simultâneas. E o Supremo Tribunal Federal, este ano, já está pautado, para final do ano, o julgamento sobre uniões simultâneas. Há 10 anos atrás, ele disse que elas não têm direito. Mas será que o Supremo Tribunal Federal vai continuar dizendo que essas famílias, elas existem, mas nós não podemos dizer que elas existem? Uma questão polêmica, instigante aí, eu gosto muito, porque coloca um valor filosófico que toca a todos nós, que é a monogamia. Esse valor
quando a gente fala de monogamia, nós estamos falando de vários valores aí imbuídos, né, que é a crime, castigo, infidelidade, família, violência, ciúme, traição, né? É muito importante pensarmos sobre isso. Mas vamos conversar sobre isso, e nós vamos fazer algumas aulas ao vivo também, e nós vamos poder discutir. Eu gosto muito dessa interação com vocês, porque vocês sempre me instigam a pensar um pouco mais. Então, depois, o 7º bloco, que nós vamos falar, que eu estou chamando, também dando um nome contemporâneo, que é o fim da conjugalidade, onde nós vamos falar de união estável e divórcio. Tem até uma modalidade nova, que é o divórcio pós-mortem, que também é uma invenção, uma tese minha, que foi abraçada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vou contar para vocês depois com detalhe, não dá para falar aqui agora, em razão do tempo, né, para não cansá-los, porque eu estou querendo dar um panorama geral, e tentar seduzi-los a vir fazer esse curso comigo, e me ajudar a aprender e me ajudar a ensinar. Tá? Então, vamos falar de processo também, essa parte prática do processo. E uma das grandes dificuldades que nós temos na advocacia é a partilha de bens. Gente, partilha de bens não chega ao fim. Como é que nós vamos fazer com isso? Então, nós temos que ser criativos. Olha, nós vamos, então, cobrar frutos, os frutos comuns, fazer prestação de contas, se tem fraude. E tem uma coisa nova também, que nós podemos buscar do direito penal, que é a violência patrimonial, prevista na Lei Maria da Penha, pouca gente usa. Então, vamos ser criativos e venham ajudar a pensar como é que a gente vai fazer para uma partilha de bens chegar ao final. E o judiciário está caótico, todos vocês sabem disso, né? Nós temos que inventar outra coisa, porque o judiciário não dá resposta, você tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça. E partilha, assim como inventários, partilha de bens em decorrência do divórcio, dura 30 anos, e se pode isso. Né? Se eu pegar uma partilha hoje, eu estou com 60 e tantos anos, eu não vou estar vivo no final, pelo menos não devo estar advogando, mas, enfim, o que fazer com isso? Como é que essa fraude na partilha, como nós podemos não só detectar, mas também evitar isso? São assuntos que nos instigam aí na advocacia. Depois nós vamos ter, no módulo 8, um bloco somente sobre alimentos. Mas não vamos ficar falando muito de teoria, não. Alimentos na prática. Como é que é essa prática, né? Como é que são os critérios de fixação? Claro que todos vocês que advogam sabem que história de pensão alimentícia é assim, ó, quem dá muito sempre acha que está dando muito, e quem recebe acha que está recebendo pouco. Né? Mas como é que é esse critério de fixação? E a prova, às vezes a pessoa ela não tem como provar que ela ganha tanto. Né? Então nós criamos também essa teoria dos sinais exteriores de riqueza. Né? As redes sociais hoje constituem um elemento importantíssimo para isso. E qual é a responsabilidade dos avós? E os tios? É possível alimentos para os tios? Eu tenho um caso lá que o tio paga a pensão alimentícia para o sobrinho. E os irmãos? É possível pensão alimentícia entre irmãos? Nós vamos, nesse modo de pensão alimentícia, ir um pouco além. Né? Não só falar o beabá do direito de família, de alimentos, que todos vocês já sabem, até porque no direito de família, quem nunca advogou, não advoga especificamente em direito de família, pelo menos uma ação de alimentos já fez. Mas nós vamos falar das ações mais complexas. E o nono módulo é sobre guarda, convivência e alienação parental. E aí também uma questão polêmica. Mas nós vamos falar de provas. Como provar isso? Claro que, teoricamente, é simples. A justiça tem que responder uma única pergunta. O que é melhor para a criança? Só que o pai acha que o melhor é ficar com ele, ou daquela forma, e a mãe acha que é com ela. E outra coisa que eu tenho falado e que me despertou muito nessa pandemia é que a pandemia revelou que a guarda compartilhada no Brasil ela ainda não está totalmente implementada. Nós precisamos evoluir um pouco mais sobre isso. Né? Bom, depois, no 10º, né, está acabando, gente, um pouco mais de paciência, que a gente vai poder conversar um pouco, tá? Nós vamos falar sobre abandono afetivo, que é esse caso, essa história do abandono afetivo surgiu lá no escritório com isso. E quantos casos podem surgir no escritório de vocês? Por favor, quando vocês tiverem um caso muito complicado, quanto mais complicado, melhor, me falem, né, que eu posso, quem sabe, dar esse embasamento teórico para vocês inventarem uma tese. É assim que o direito de família vai evoluindo, é assim que nós vamos construindo um novo direito de família. Então, nós vamos falar sobre abandono afetivo, os princípios constitucionais, sobre
também sobre a questão da responsabilidade civil, aquela tríade indenizatória, né? E trazer os casos, decisões, etc. E o 11º módulo, que é sobre adoção. Adoção é um assunto que não interessa muito para os advogados, mas interessa, até porque eu quero despertá-los a isso. Eu tenho vontade, é muito bom o processo de adoção. Não fiz muitos, talvez vocês também não tenham feito, mas a adoção é muito importante. E você imagina, você dá uma família para uma criança, isso não tem, dá vontade de pagar para advogar para fazer a adoção. Mas o sistema de adoção no Brasil é perverso para as crianças, é uma burocracia infernal e é cheio de justificativa em nome da segurança jurídica. Claro que é em nome da segurança jurídica, mas nada justifica ter 50 mil crianças em abrigos no Brasil à espera de uma família que nunca chega. Bom, isso aí nós vamos dar uma viajada aí também nesse módulo sobre adoção dos avós e um novo instituto jurídico que começa a surgir, que é Senexão. Já viram falar disso, né? Que é adoção de idosos. Bem, a grande questão dos idosos é nós vamos desenvolver um pouco sobre isso, né, que é também uma questão nova para o direito, que é da sua autonomia. Aliás, autonomia, olha as palavras novas que nós precisamos entender, autonomia, vulnerabilidade, né, é um novo vocabulário que nós vamos entendendo. Então, quando você absorve, por exemplo, vulnerabilidade, olha só que caso interessante que surgiu esses dias, que vocês todos já devem ter passado por isso. Me convidaram me contrataram para fazer um parecer. O caso era assim: um homem, já com uns 80 e tantos anos, ele tinha se separado, ficado viúvo da sua mulher, tinha filhos, já adultos, e ele se casou com uma mulher mais nova, aquela história clássica, né? Um clichê, aí o mais novo casa com o mais velho, e também, gente, nós não podemos ter preconceito com nada, nem com isso. Então, esse mais novo casou com a mais velha, né? E assim, isso é bastante comum. E só que essa mulher, na visão dos filhos, porque eu era advogado dos filhos, começou a ter uma influência muito grande sobre ele. Ele fez um testamento e começou a passar bens por nome dela, né? Só que ele era lúcido, ele era completamente lúcido, ele não tinha nenhuma incapacidade mental nem civil, que, aliás, a capacidade civil ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser declarada em juízo, né? E aí, essa capacidade, ele era capaz, mas qual foi a tese que eu comecei a desenvolver aí? Isso está em processo, e é uma dica aí para vocês. Ele não era incapaz, mas ele estava vulnerável. A vulnerabilidade que ele se encontrava tirava todo o poder dele, tirava toda a autonomia, porque a autonomia privada é outra expressão, né, importante do direito de família. Vejam só a importância de pensar, de apreender esses novos conceitos jurídicos para uma aplicação prática. E é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu quero dividir com vocês. E, por último, nós vamos falar sobre curatela e tomada de decisão apoiada, que é um assunto que aparece muito no escritório, é um assunto que eu gosto muito, porque falar de curatela, eu falo um pouco de loucura. Lá no dicionário tem, inclusive, o verbete Balada do Louco, né, cantado da Rita Lee, que fala disso. Mas a curatela ela é importante hoje porque ela mudou, nós não podemos mais falar de interdição, né? Interdição virou politicamente incorreto, porque não se interdita pessoas, mas não se interdita direitos. Então, a curatela está totalmente diferente do que era antes, a partir de 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe, inclusive, um novo instituto jurídico, que já existia na Itália, já existia na Argentina, que é o TDA, Tomada de Decisão Apoiada. Como é que é isso? Isso é possível, é administrativo, é judicial? Como é que é isso? Vamos falar sobre isso. Isso também tem a ver com psicanálise, que é a consciência, a capacidade do sujeito. Gente, eu estou, assim, acho que eu estou cansando muito vocês, mas esse é o curso que eu preparei para vocês, que eu quero apresentar, e preparei com muito carinho, assim, trazendo essa experiência, associando a prática, né, e é isso. E ele é não só para aqueles que só fazem direito de família, mas para aqueles do direito civil em geral. E principalmente quem não advoga também vai ter uma noção boa, né, com esse direito de família. Deixa eu ver, eu estou com uma equipe aqui me ajudando, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Já está disponível o link, o botão para poder se inscrever, já está disponível. Tá.
Eu estou com meu filho aqui, o Felipe, que está me ajudando aqui, dando suporte, né? Eu com tecnologia não sou muito bom. Então tá, vou falar dessa parte prática e depois a gente pula essa parte e podemos continuar conversando, tá? Então, assim, ó, primeiro, infelizmente, nós estamos falando de advocacia e mercado. Eu advogo, eu vivo disso, e resolvi fazer esse curso, mas claro que, infelizmente, não é possível que ele seja gratuito, né? Então, mas ele é bem mais acessível do que se fosse um curso presencial, né? E essa oferta que eu tenho do curso, que vai chamar Direito, Família, Teoria e Prática, né? Que é um curso totalmente alinhado com essa metodologia da clínica do direito que eu quero apresentar para vocês. E esse curso ele será dado nesses módulos, que são aulas gravadas, eu já gravei a maioria delas, já está disponível para vocês, para quem quiser, e teremos aulas ao vivo também, como eu disse, né? E outra coisa, quem fizer o curso terá o certificado dado por mim, né, feito pelo meu curso Clínica do Direito, meu escritório Clínica do Direito, né? E agora vamos falar dessa coisa que não é muito agradável, mas ela é necessária. Vamos falar dos preços, né? Todo mundo deve estar curioso em saber, bom, você está aí vendendo curso, eu até não sou muito bom para vender. Aliás, eu não tenho vontade de vender nada, vontade de dar tudo, mas isso nós estamos falando aqui também de mercado. Quem sabe amanhã um de vocês é que estará dando esse curso aqui no meu lugar. Mas vamos lá. Então, antes de falar que é um curso caro, né, que ele é online, assim, um curso desse fosse presencial, seria no mínimo R$5.000. Eu consegui com a equipe, porque tem toda uma equipe disponibilizada para isso, que a gente fizesse por R$1.997, né, que pode ser dividido no cartão em 12 vezes. Claro que dividindo em 12 vezes pode ter um pequeno acréscimo aí, isso tudo está lá, mas com nesse período portanto, para quem está assistindo aí, né, eu estou fazendo para aqueles primeiros que chegarem, né, ele está saindo por R$1.497, mais para aqueles que estão aqui neste momento, e vale até meia-noite somente, né, pode ser por R$1.197. Então, isso é só até a meia-noite de hoje. Né? Garantido. Bom. E aqueles, então, aquela história, aquele clichê, né? Satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Então, vocês podem fazer, vocês vão acessar, e se não gostar, pode devolver. Espero que gostem. Né? E se não gostar, e se devolver, por favor, me falem o que aconteceu, porque eu quero melhorar, né? Eu gostaria, mas eu acho que essa é a maior prova. Igual nós advogamos, quando nós cobramos um percentual, né, seja no inventário, uma partilha. Aliás, nós vamos falar disso também, porque esse mercado está mudando, nesse curso nós vamos falar disso. Mas quando nós falamos disso, a maior prova para o cliente do nosso empenho, né, que nós podemos garantir o nosso empenho, não o resultado. A maior prova para o cliente é que que nós vamos receber um percentual, ou seja, nós vamos trabalhar, né, eu sempre cobro assim, eu cobro um valor fixo e um percentual no final. E essa é a grande prova, porque se eu ganhar, né, eu entro um pouco no risco com o cliente. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês aí alguns contratos de honorários para vocês terem uma ideia de como é que eu advogo. O que mais, Felipe? Esqueci de alguma coisa? O botão está embaixo. Tá. Então veja o link aí, o botão está embaixo. Vocês podem acessar o link, vão ter acesso a esse curso e podem, né, se fizer até meia-noite, esse precinho camarada aí, como diria. Tchau, gente. Até a próxima. E continuem ouvindo lá no Spotify, a música da Maísa Monte. Eu vou encerrar agora. E é uma pena, mas nos vemos por aí. Até breve.